Para as peças de hoje, eu vou usar 50 centímetros de tricoline e vou usar também 30 centímetros de bengaline. E eu vou começar fazendo as marcações da camisa. Vou dobrar meu tecido uma vez e vou fazer as marcações no sentido da auréola do tecido. Como meu tecido é estampado, vou conferir a estampa para que fique do lado certo. Vou fazer um retângulo de 36 centímetros por 16,5 de largura. E só depois de fazer esse retângulo é que vamos fazer as outras marcações. E eu já peço, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Aqui tem vídeo novo toda semana, então se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, com o retângulo marcado, 36 por 16,5, vamos para as demais marcações. Nessa parte de cima, a partir da dobra do tecido, vou marcar 5,25 centímetros. E descendo na dobra do tecido, vou marcar 1,5. Em seguida, vou unir esses dois pontos, formando uma curva. Esse é o decote das costas. Agora, a partir do decote das costas, vou marcar 8,5 centímetros de distância, que é a largura do ombro. Marcado essa distância, vou descer 2 centímetros e em seguida vou ligar esses dois pontos. Essa é a queda de ombro. Agora vou marcar 14,5 centímetros em uma lateral e na outra e ligar esses dois pontos. Essa é a altura da cava. E para ficar melhor na hora de fazer a cava, vou conferir a distância de cima, que é 3 centímetros, e transferir essa mesma distância para a parte de baixo e vou passar um traço unindo esses dois pontos. E entrando nessa linha, eu vou marcar 0,25, é a metade de meio centímetro. Agora vou ligar esses pontos formando a cava da parte das costas. Ligo o ponto de baixo com o ponto que marquei no meio dessa linha e também encontro com o ombro em cima. Feito todas essas marcações, agora vou cortar, deixando 1 centímetro de margem de costura. Só na parte de baixo que eu vou deixar 2,5 centímetros para fazer a bainha da camisa. Com a parte das costas cortada, agora eu vou fazer as marcações da parte da frente. Depois de conferir a posição da estampa do tecido também, eu vou dobrar o tecido uma vez e fazer a marcação de 10 centímetros em cima e embaixo. Essa é a dobra para colocar os botões. Eu vou dobrar esses 10 centímetros para baixo e fazer a marcação da frente da camisa normalmente. Vou começar fazendo um retângulo igualmente fiz para a parte das costas, na medida de 36 por 16 centímetros. Depois de marcar esse retângulo, vou começar marcando o decote da frente da camisa. Na dobra do tecido, vou descer 6,25 centímetros. E a partir da dobra do tecido, vou marcar a distância de 5,25 centímetros. Em seguida, vou ligar estes dois pontos, formando uma curva. Esse é o decote da frente da camisa. Agora, a partir do decote, vou marcar a distância de 8,5 centímetros. Essa é a largura do ombro. E nessa distância, vou descer 2 centímetros, que é a caída de ombro, e vou ligar esses dois pontos. Depois de fazer essa marcação, vou descer 14,5 centímetros de um lado e do outro, e vou ligar esses dois pontos. E novamente vou marcar a distância em cima de 3 centímetros e embaixo, e vou ligar essas duas marcações. E no meio dessa linha, vou marcar entrando para a camisa 1 centímetro. E para fazer a cava da camisa, vou ligar esses 3 pontos, formando uma curva. E em seguida é só cortar, deixando 1 centímetro de margem de costura. E embaixo, 2,5 centímetros.
para fazer a bainha. Agora, vou desvirar aquela parte que dobrei para baixo de 10 centímetros e vou cortar dividindo as duas partes da frente. E nesse vinco da dobra, vou marcar em cima e embaixo com um ponto. Vou fazer isso nas duas partes. Agora, vou dobrar novamente, separadamente, as duas partes e prender com alfinete, para retirar o excesso, da forma que estou fazendo aí. Vou deixar mais ou menos com 5 centímetros de largura. Agora vou fazer as marcações da manga da camisa e vou começar fazendo um retângulo que vai ter 25 centímetros na parte de cima e de baixo e 11 centímetros e meio nas laterais. Depois de marcar o retângulo, eu vou marcar o centro também e passar uma linha dividindo esse meio. Agora, vou marcar a altura de 8 centímetros e meio nas duas laterais e também vou passar um traço para dividir. Tendo feito isso, vou definir a minha frente e as costas da manga da camisa. Essa primeira parte é a frente e a segunda parte é as costas. E também vou passar uma linha na diagonal dessas duas partes, da forma que estou fazendo aí, para só depois fazer as outras marcações. E na minha parte da frente, vou marcar um pouco acima desse traço, 1 centímetro de distância dele, com um ponto. E na parte de mais embaixo, vou marcar meio centímetros abaixo desse traço. E vou unir do ponto de baixo até em cima todos esses pontos. Agora, nessa parte das costas, vou marcar 1,5 centímetro acima do traço e mais embaixo 0,25, que é a metade de meio centímetro. E vou unir também da mesma forma esses pontos até a parte de baixo. E todas as curvas da minha manga já está pronto. Agora é só cortar. Eu estou fazendo essas marcações com o tecido dobrado, então quando eu cortar, vou ter as duas mangas prontas. Nessa lateral embaixo, eu também vou fazer a marcação de meio centímetros dos dois lados, para que não fique totalmente reto o punho da manga. Depois de fazer essa última marcação, eu vou cortar, deixando 1 centímetro de margem de costura. Na parte de baixo, vou deixar 2,5 centímetros, porque quero fazer uma bainha mais larga. Agora vou unir essas duas pontas e marcar o meio da manga com um pique, com a tesoura. Veja que a parte da frente é menor do que a parte das costas. E eu vou deixar marcado com um alfinete a minha parte da frente das duas mangas. Agora vou fazer a marcação da gola da camisa. Com o meu tecido dobrado, vou marcar 5 centímetros na dobra do tecido e 15 centímetros na parte de cima e de baixo, e na outra lateral 5 centímetros também. E já tenho um retângulo de 15 por 5. Agora, na marcação de cima, vou acrescentar 1 centímetro. E na lateral subindo, vou marcar 1 centímetro também. E vou ligar esses dois pontos com o traço. Agora, a partir desse ponto, vou puxar para o meio do retângulo na parte de baixo um traço. E a distância da dobra do tecido para essa marcação que eu fiz é de 7,5. Com tudo marcado, agora eu posso cortar, deixando também 1 centímetro para margem de costura.
eu preciso de 2 partes para fazer a gola da camisa. Então, vou dobrar o meu tecido e colocar essa parte cortada sobre a outra para poder cortar uma segunda parte. Pronto, já tenho 2 partes para fazer a gola. Agora vou iniciar a montagem. Vou posicionar direito com direito as 2 partes da frente com a parte das costas. E por enquanto, vou retirar essa parte do revel de cima do ombro. Vou passar uma costura unindo os 2 ombros. Vou prender com alfinete as 2 pontas do revel para não atrapalhar. Vou passar a costura reta e também já vou fazer o acabamento com overlock. Vou passar também essa parte do revel na overlock para fazer um acabamento. Feito isso, agora vamos costurar as mangas da camisa. Mas antes vou fazer a bainha da manga. Vou dobrar 2 vezes e vou prender com alfinete para fazer a costura reta. Confiro as laterais da manga, uma com a outra, para ver se está igual. E em seguida levo para a máquina para fazer essa costura. Costura feita, agora vamos posicionar a manga na camisa. Vou conferir a frente, que eu marquei com alfinete, para posicionar certinho. Tenho frente e costas da camisa unidas pelo ombro. Então, eu verifico onde está o alfinete, que vai ter que ficar para frente da camisa. Confiro aqui certinho a posição e coloco direito com direito. E prendo com alfinete. Confiro a outra do mesmo jeito, posiciono certinho e vou prender por toda a volta com alfinete para que fique melhor na hora de costurar. Se a manga ficar passando um pouquinho, não tem problema. Depois de prender tudo certinho, vou levar para fazer a costura reta e também a overlock. Faço isso nas 2 mangas. Pronto, as mangas já estão costuradas. E eu também já fiz o acabamento com overlock. Em seguida, agora vou posicionar novamente direito com direito, frente e costas. E vou unir essa lateral, vou conferir a manga e vou tirar o excesso que ficou passando. E depois vou prender com alfinete essa costura. Faço isso nas 2 mangas. Em seguida, vou levar para a máquina e fazer a costura reta e também a overlock nas 2 laterais. Pronto, feito isso, agora vou preparar a gola da camisa. Vou pegar minhas 2 partes da gola, vou posicionar direito com direito e fazer uma costura na parte de cima e também nas 2 laterais. Não precisa costurar a parte de baixo. Depois de fazer essa costura reta, eu vou cortar os cantos para poder desvirar. Vou usar a tesoura para me auxiliar, para desvirar totalmente os cantos. Eu vou também rebater essa costura por toda a volta. E vou fazer essa costura com meio centímetro de largura. Feito isso, eu vou costurar a gola na camisa. Eu vou unir as 2 pontas do decote da frente e vou marcar o meio do decote das costas, para que fique tudo certinho. Encontrado esse meio, vou fazer um pique com a tesoura. E a mesma coisa eu vou fazer com a gola da camisa. Vou dobrar, encontrar as pontas e marcar o meio com um pique. E para posicionar, eu vou conferir a posição da estampa da minha gola para que fique igual à posição da estampa da camisa. Feito isso, eu vou prender com alfinete por toda a volta, unindo a gola e a camisa. Chegando no final do decote da frente, eu vou dobrar o revel por cima da gola, formando um sanduíche, da forma que estou fazendo aí. E vou prender com alfinete para levar para costurar. Faço isso dos 2 lados.
levo para fazer a costura reta e também a overlock, unindo a camisa, a gola e a parte de cima do revel. Depois de fazer a costura reta e também a overlock, eu vou rebater essa costura pela parte das costas da camisa, prendendo o revel. Vou fazer essa costura do começo do decote da frente até o ombro. E a gola está pronta. Terminado isso, vou fazer o acabamento da bainha da camisa. Vou virar a camisa no avesso e vou passar também a overlock na parte de baixo. Vou localizar onde fiz aquela marcação com a caneta e vou dobrar dessa forma. Prendo com o alfinete dos dois lados e vou passar uma costura só nessa barra. Uma costura de 2 centímetros de largura. Depois de fazer essa costura, vou desvirar usando a tesoura para me auxiliar para desvirar totalmente o canto. Com os dois lados desvirados, vou conferir novamente, unindo as pontas de cima e de baixo para ver se está tudo certinho. E aí então, vou fazer a bainha. Eu dobro uma vez na largura de 2 centímetros, prendo com alfinete e passo uma costura reta para fazer a bainha. Bainha feita, agora eu vou fazer também um acabamento nessa parte da frente do revel, onde vai ficar os botões. Exatamente na dobra, vou passar uma costura de meio centímetro de largura. Vou fazer isso nas duas partes da frente. Agora vou marcar onde será os botões da camisa. Eu posiciono a parte de baixo e vou posicionando os botões da distância que eu quero que fique. Vou fazer essa marcação com um lápis e vou marcando a distância de um para o outro, que será de 5 centímetros. Depois de tudo marcado, levo para fazer as casas dos botões. Pronto, e eu fiz 4 casas de botões. Então eu vou abrir com meu abridor de casa de botão. Se você não tiver, também dá certo com a ponta da tesoura. Vou abrindo todos e conferindo se o botão passa certinho. Depois de abrir todas as casas dos botões, eu vou marcar onde vou pregar os botões. Eu vou encontrar as duas pontas de baixo e colocar uma sobre a outra, e por dentro da casa do botão eu faço um ponto com lápis, marcando exatamente onde vou pregar os botões. Depois de marcar os 4, eu vou pregar com agulha de mão. Essa parte é bem simples. Vou colocar os 4 botões e a camisa já vai estar pronta. Já preguei os 4 botões, agora eu vou fechar a camisa. Feito isso, agora vamos para o short. Para fazer as marcações do short, vou localizar o avesso do tecido e dobrar uma vez. Na dobra do tecido, vou fazer um retângulo de 18 por 29 centímetros. E em seguida, depois de marcar o retângulo, eu vou marcar a altura de 19 centímetros de um lado e do outro. E vou ligar esses 2 pontos. Em seguida, nessa mesma linha, vou marcar a frente 3,5 centímetros. E na parte de baixo, vou marcar 1,5 centímetro. E vou ligar esses 2 pontos para formar o gancho da frente. Vou unir também esse ponto de 3,5 centímetros com a lateral, formando uma curva. Desse ponto de baixo até o encontro da curva na lateral tem 5 centímetros.
Agora, na minha parte da frente, vou descer 1 centímetro e passar um traço unindo com a lateral da dobra do tecido. Agora, com as marcações feitas, vou cortar deixando 1 centímetro para margem de costuras. E na parte de baixo, vou deixar 1,5 centímetro para fazer a bainha. E vou cortar essa lateral, dividindo as duas partes da frente. Agora, vou fazer as marcações da parte das costas. E vou fazer um retângulo de 29 centímetros por 19 de largura. E depois de marcar o retângulo, vou marcar a altura de 19 centímetros de um lado e do outro das laterais e passar um traço. E na parte de cima, vou entrar 1 centímetro nessa lateral. E acima dessa marcação, vou subir 2 centímetros e unir esse ponto à minha lateral da dobra do tecido. Agora, à frente desse traço, eu vou marcar 7 centímetros. E na parte de baixo, vou marcar 3,5 centímetros. E vou ligar esses dois pontos. Esse é o gancho das costas. E também vou vir com uma curva a partir desse ponto, entrar nessa lateral e subir até o ponto de cima. E a distância da minha marcação para a curva é de 7 centímetros. Depois de fazer todas as marcações, vou cortar deixando 1 centímetro para margem de costura e 1,5 centímetro na parte de baixo. E vou cortar a lateral, dividindo as duas partes das costas. Também cortei 2 tiras para fazer o cos. E para a montagem da peça, vou começar fazendo uma costura no gancho da frente e das costas. Depois de fazer essa costura, vou preparar o cos. Vou posicionar a parte do short já com a costura feita no gancho para fazer essa marcação. Vou dobrar essa faixa e na dobra do tecido vou posicionar o short. Vou posicionar em cima e vou passar um risco marcando a parte de cima do short e vou subir também 5 centímetros nessa lateral e igualmente 5 centímetros na dobra do tecido e vou unir esses dois pontos. Depois de marcar, vou cortar reto com essa marcação e só na parte de baixo vou deixar 1 centímetro para margem de costura. Vou fazer isso com as duas partes. Depois de cortado, agora vou posicionar o cos direito com direito e prender com alfinete. Vou fazer isso com as duas partes, frente e costa, e levar para costurar. Depois de fazer essa costura, prendendo o cos na parte do short, eu vou rebater essa costura. Faço isso com as duas partes. E então eu vou cortar o excesso que sobrou do cos e vou posicionar direito com direito, frente e costa, e passar uma costura na lateral unindo os dois. Costura feita e também já fiz o acabamento com overlock. Agora vou unir o fundo do short. Posiciono tudo certinho, costura com costura e prendo com alfinete. Levo para fazer a costura reta e também a overlock. Pronto, agora é só fazer a bainha do short. Eu também passei essa parte na overlock e agora vou dobrar a largura de 2 centímetros. Eu dobro uma vez, prendo com alfinete e levo para costurar.
Faço isso nas duas pernas do short. Bainha feita, agora vamos para o acabamento do cos. E também vou fazer o acabamento com overlock nessa parte de cima. Em seguida, vou dobrar para dentro todo o cos e prender com alfinete. E ao fazer essa costura por toda a volta, vou lembrar de deixar um espaço sem costurar para passar o elástico. O elástico que estou usando tem 50 centímetros de tamanho e 1 centímetro de largura. O ideal é que fosse de 2 centímetros de largura. Como eu não tinha, usei esse mesmo. Depois de passar todo o elástico, eu vou costurar aquela abertura que ficou. E vou desvirar o short e já está pronto. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse conjuntinho. E não esquece de deixar o seu like. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. Aqui tem vídeo novo toda semana. Até o próximo vídeo. Tchau!